Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Vamos aqui falar sobre um bom tipo de depósito, importantíssimo para a nossa sobrevivência como raça humana, que é a questão dos depósitos de formação ferrífera bandada, ou os BIF em inglês, que é Banded Iron Formation, BIF. Aí o que acontece? Esses são importantes fontes de e ferro principal minério de ferro, onde tem tanto reservas aqui no Brasil quanto em outros locais do mundo. Nós falaremos de maneira realmente aprofundada, a simplória, sobre o que é a sua composição, a classificação que permite ser classificados os FBBs ou BIFs em inglês. Vamos falar também sobre o processo de formação, sobre as principais ocorrências no Brasil e também no Nordeste, porque nós temos ocorrências de FFBs ou BIFs aqui no Nordeste. Sobre a questão da importância econômica para os estados produtores, de maneira geral, já tem até aqui o spoiler, né, que é o Pará, Minas Gerais. Isso no condizente a CEFEM, empregos diretos, indiretos. Claro, é importante falar também sobre as principais empresas produtoras e compradoras, principalmente para quem é da área e queira já ter em mente, né? Aqui é bom também falar sobre a questão da extração e beneficiamento do minério de ferro em si, ou dessa rocha, como é que ela é extraída, beneficiada, e principalmente para aqueles desavisados de plantão, qual é o principal uso do minério de ferro? Por fim, pessoal, eu trouxe também umas fotos e vídeos. A amostra seria se vocês estivessem pessoalmente comigo para eu mostrar para vocês que eu tenho amostras de minério de ferro aqui. Deixa eu ver até se eu acho aqui. Aqui, ó. Eu tenho. Vocês conseguem ver? Ó? É até interessante. Com base nessa figura aqui, ó. Dá para ver também aqui a que eu estou mostrando para vocês. Ó. Enfim, eu mostro para vocês verem que, no mínimo, eu vou ter propriedade para falar desse assunto. Pelo menos pegando nele, né? Tendo alguma coisa em mente. Então vamos lá. Olha, o minério de ferro é de onde a gente como raça humana extrai o ferro. E saibamos aqui que o ferro tem um Clark médio, né? Um Clark de 4,2% da crosta terrestre. Ou seja, se pegássemos todas as rochas da crosta terrestre e fizéssemos uma separação química, veríamos que o ferro estaria presente em 4,2% dela. Lá para 2018, realmente há uns 7 anos atrás, o Brasil foi o segundo maior produtor de ferro do mundo. Isso atualmente ele ainda está entre os maiores produtores, graças também ao Carajás, né, e toda a sua produção incrível. E o que mais? O ferro também faz parte dos metais de transição na tabela periódica. Deixa eu ver se eu tenho a tabela periódica aqui. Tenho não, mas eu lembro. Fazer parte dos metais de transição significa que ele tem certas propriedades, como condutividade, um brilho metálico, uma ductilidade. Ele é essencial, ele é interessante. E conforme disse aqui, é um dos principais constituintes do nosso progresso como humanidade. Tem até uma era, né, que é a era do ferro. Aí o que mais? Na rocha a ser estudada, ou seja, no nosso BIF, a sua composição é óxidos de ferro, que de onde a gente vai tirar o ferro, que é mais da hematita e da magnetita, mas também tem os silicatos nessa rocha, que terá como minério representante quartzo e seus polimorfos, como o sílex, estou faltando o sílex calcedônia, sabe? Enfim, aquela rocha que eu mostrei para vocês, que é toda bandada, bonitinha, ela vai ter a parte black,
preta dela, que é óxidos de ferro, e a parte mais alaranjada, que é sílicas, que no caso seriam minerais silicáticos. Aí esses FBBs podem ser classificados em 3 tipos. Infelizmente estou vendo que minha carinha ficou aqui no meio, não foi? Eita! Que é o tipo Algoma, tipo Superior e o tipo Raptan. Esses 3 tipos de classificação para o bife é com base na sua gênese, pois cada um desses três tipos está relacionado a uma gênese diferente. Aí você diz, mas e daí que está relacionado a gênese diferente? No final não é tudo a mesma coisa, não é tudo no final uma camada alaranjada, uma camada preta, uma camada alaranjada, uma camada preta. Você tem razão em dizer que é uma camada alaranjada, uma camada preta, mas saber o seu contexto é importante, principalmente quando se trata do seu contexto de formação. É importante, principalmente quando se trata de querer achar novos depósitos. Por exemplo, se eu sei que esse tipo aqui, que é o tipo Raptan, ele é formado num contexto de sedimentos glaciogênicos relacionados a grandes eventos de glaciação, eventos glaciais, o que é que eu vou procurar isso daqui lá no deserto do Saara? Não faz sentido. Entende o que eu quero dizer? Tenho que procurar onde já teve evidências de glaciação. Aí é isso. Enfim, vamos para frente. Aqui, eita, eu tô vendo que minha cara vai ficar na frente de um bocado de imagem, né? Aqui tem algumas características das formações ferríferas bandadadas. Aqui existe outra foto. Fala que assim há um bandamento, há uma estratificação na rocha. Isso aqui quando ela é pura, né? Se ela passar por que é quase que impossível não passar, né? Passar por algum evento deformacional, ela pode apresentar essas dobras aqui. Muitos são rochas localizadas em depósitos, são rochas de um tempo muito antigo mesmo, lá do pré-cambriano, os depósitos. Pré-cambriano, para quem não sabe, é acima de 500 milhões de anos atrás. Aí onde o pré-cambriano tem o arqueano e o proterozoico. Pré-cambriano é um éon, né? Se eu não me engano. Eu sei que funciona da seguinte maneira, só para contextualizar vocês na geocronologia. Aqui é o pré-cambriano, aí aqui tem o arqueano, aqui tem o paleoproterozoico, e aqui é o neoproterozoico. Eu sei que aqui a divisa entre eles é em torno de 500 milhões de anos. E aqui já pega os seus. Vocês lembram? Não lembra quantos anos a Terra tem? É uns 4,5 bilhões de anos, né? Aí daqui até aqui é o pré-cambriano, daqui para cá é o neoproterozoico. A gente está localizado lá no finalzinho do neoproterozoico. Pensa. Enfim, aí, o que eu quero falar com isso é que todos os depósitos classificados como os 3 tipos de bife, Raptan, Algoma, Superior, estão todos localizados no pré-cambriano. Aí por quê? Por que eles são importantes? Por que é importante saber estudar eles? Eles, pessoal, desde já dou um spoiler, eles estão relacionados com a vida na Terra, pelo menos com a questão de algo essencial, que é a oxigenação na Terra. Eles estão relacionados com isso. Aí é importante para compreender a vida na Terra. Eu vou mostrar para vocês. Eles estão associados também a outros tipos litológicos de rochas. E é isso.
Pronto, chegou aqui numa parte interessante, porque é nessa parte que eu vou contar uma historinha para vocês. Uma historinha que come... Eita, que eu tô vendo que minha cara vai ficar aqui no meio de novo, tá? É uma historinha que tem lá por seus bilhões de anos. Lá no pré-cambriano, onde o oceano ele não é igual o que a gente conhece agora, oxigenado. A hidrosfera terrestre era estratificada. Como assim estratificada? Simples. Ela era estratificada por causa que o percentual de oxigênio que existe era muito menor nos oceanos do que o atual. Graças a essa diferença, é, o índice de solubilidade da sílica era maior, íons de ferro e metais existiam, eram dissolvidos nesse oceano reduzido que chama, né? E essa estratificação era justamente porque próximo à superfície do oceano tinha uma certa um certo tinha maior teor de oxigênio do que em zonas mais profundas. Pode perceber, ó, camada oxigenada, para aqui para dentro não tinha essa camada oxigenada, era uma camada anóxida, camadas anóxidas, sem oxigênio. Camada oxigenada, camada anóxida. Aí vocês perguntam, tá, mas o que é que causava essa oxigenação nas camadas superiores do, do, da hidrosfera terrestre, dos oceanos antigos? Simples, era a questão das cianobactérias. Tem até aqui que eu escrevi, ó, a disponibilidade de oxigênio após o surgimento das cianobactérias. Aí, o ferro solúvel, que estava solúvel no íon férrico, era férrico ferroso, quando tinha contato com essa camada oxigenada, podia se transformar em hematita. Aí o que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Sim, está certo. Deixa eu só explicar novamente. Ok, eu introduzi para vocês a contextualização de que o oceano estava estratificado, mas não disse de onde vinha o ferro. De onde é que vinha o ferro? O ferro, gente, vinha de fumarolas, vinha de black smokers, em outras palavras, que vocês vão ver se deem uma rápida pesquisada no Google, que são tipo, como eu posso explicar? Atividades hidrotermais atividades hidrotermais submarinas, atividades hidrotermais submarinas, onde é expelido da crosta oceânica através de fluidos quentes muitos metais dissolvidos. Aí nesse contexto aí tem até aqui dizendo, ó, o ferro juntamente com outros elementos vinha de baixo, quando eram chegados na camada oxigenada, criavam a hematita F2O3. Ok, hidrotermal ventos. Vento hidrotermal ventos. Agora sumiu a palavra ventos, mas é tipo isso. Isso, claro, só para contextualizar, em termos de idade. O Rapitã foi um dos últimos, lá para o Neoproterozoico, no contexto das glaciações. O tipo superior, se eu não me engano, foi o primeiro. E ele está associado a crátons, a uma estabilidade cratônica. Por exemplo, pode ver que aqui seria a margem continental. Exemplo, né? Já o tipo Algoma está associado a arcos de ilha. Arcos de ilha, atividades vulcânicas também. E o que mais?
Se eu for lembrando, eu vou dizer para vocês. Mas aí eu estou em dúvida qual desses dois vieram primeiro. Eu sei que os maiores depósitos estão relacionados ao superior e ao goma, não ao tipo Rapitã. Sobre o contexto geológico de formação. Contexto geológico de formação. Deixa eu só pegar aqui uma coisinha. Ah, aqui se trata do que eu estava falando também, né? Sobre os primeiros. Ó, tinha certos requisitos. Por exemplo, por que é que teve toda essa questão das cianobactérias? E porque a gente viu que, ok, os íons ferrosos, os íons de ferro e os íons de sílica estavam dissolvidos. Ao entrar em contato com o oxigênio das camadas oxidadas, transformavam-se em ferro e quartzo, polimorfo de quartzo, respectivamente. Mas o contexto em si. Olha, o contexto envolvia os crátons, que eram áreas estáveis, antigas, que resistem muito, muito mesmo a pressões deformacionais com o tempo, né? Aí o que mais? O grande evento de oxidação, que foi importantíssimo. Pode ver que a maior formação de formações ferríferas bandadas, BIFs, está nessa época aqui, ó. E é nessa época que justamente que acontece o GOE, que é o grande evento de oxidação. As condições redox dos oceanos, que eu já falei para vocês, então não preciso falar de novo, que é aquela questão da estratificação, dos oceanos estratificados, uma parte oxidante e outra reduzida. Anóxida, perdão, uma parte oxidante e outra anóxida. Aí o que mais? Os FBBs, os FFBs são associados a Greenstone Belts também. Porque nesses Greenstone Belts, que são sequências de rochas vulcânicas e vulcanoclásticas, que são fontes também de grandes metais, seja ouro, talvez ferro também. E aqui, nesse gráfico interessantinho, você consegue ver que ó, a partir daqui para cá é o Neoproterozoico. Daqui para cá é o Pré-Cambriano. Aí pode ver que aqui, no finalzinho, lá no Neoproterozoico, está o grupo Raptan, que é, conforme eu disse, associado a eventos glaciogênicos. E aqui nessa grande maioria, onde tem grandes depósitos, que a gente vê ó, o grupo Itabira, Brasil, Formação Carajás, Brasil. Aí também tem o que deu o nome, deixa eu ver se está aqui, o Lago Superior, lá nos Estados Unidos, que foi onde primeiro foi achado. Pode perceber, tá tudo aqui. Nova Lima também, lá em Minas Gerais. Eita, que já tá dando uns spoilers bem legal aqui. Aí é isso, vocês podem ver. Aqui eu quis mostrar para vocês os países, alguns países produtores de que exploram as formações ferríferas bandadas. Canadá, Brasil, África do Sul, Austrália, Índia também. Aqui na Índia é até interessante que as formações ferríferas bandadas elas estão todas dobradas, porque sofreram grandes eventos deformacionais, tá certo? Sofreram grandes eventos deformacionais. Aqui no Brasil eu vou destacar para vocês a parte onde já vamos chegar, que é de Minas Gerais e Pará, mas também temos no Nordeste alguns exemplos, tá certo? Vamos falar sobre as associações litológicas. Os bifes eles não são isolados, não. Eles, querendo ou não, estão associados com outras rochas. Aí, eles podem estar associados com rochas pelíticas, que nada mais são do que rochas sedimentares lá do oceano, que são formadas por pellets. Estão associados também com rochas carbonáticas, porque no contexto de depositação, o bife, querendo ou não, antes de passar por qualquer evento deformacional que transforma em rocha metamórfica, ele é uma rocha sedimentar química. Então faz sentido ele estar associado com rochas carbonáticas no contexto de bacia e tudo mais, bacia marinha rasa. Aí ele também pode estar associado com rochas vulcânicas. No contexto, principalmente aquele algoma, né, que está associado com arcos de ilha.
Inclusive o do Carajás, ele tem até uma certa dificuldade em classificá-lo, por causa que lá teve muito essa questão do vulcanismo associado. Aí então tem até uma certa dificuldade em associar ele ou ao algoma ou ao tipo superior. Está ligado a folheiros negros no sentido de matéria orgânica e um ambiente redutor. Lembremos que o contexto de formação dos bifes é um ambiente onde tem cianobactérias, onde os primeiros passos para a oxigenação da hidrosfera e da crosta terrestre estava iniciando. E tá aqui, ó, no depósito de Carajás, o tipo algoma está associado a rochas vulcânicas máficas, ardosas e xistos. Rochas vulcânicas máficas ricas em ferro, tudo mais, e pobres em sílica. Ardósia e xisto, que são rochas metamórficas. E já o tipo superior, a sedimentos clásticos, quartzitos e dolomitos. O grupo Jacadi, do lado do Santa Cruz, está junto com a formação Urucum, que é do tipo Raptan. Tá certo. E eles estão associados a scherts, rochas de sílica monótona. Aqui tá mais as rochas para cada um desses aqui que foi falado. Pois é. É de boa, pessoal, é de boa. Sim, vamos aqui. No Brasil, eu já tinha até falado, né? Mas é bom falar de novo. Aqui, depósito de minério de ferro, quadrilátero ferrífero, o mapazinho lá da área. Pode ver que os pontos pretos é onde tem depósito de minério de ferro. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. São muitos, né? E eles estão associados tanto ao supergrupo Minas, quanto, principalmente ao supergrupo Minas. Porque eu ia falar sobre essa suíte borrachudos, mas dando um zoom, percebe-se que também os que estão aqui estão no ponto vermelho. Então, é todos associados ao supergrupo Minas. Um muito antigo, lá do pré-cambriano também. Aí, nesse quadrilátero serrífero, que pega desde Belo Horizonte, Minas Gerais, a Itabira aqui, onde, inclusive, uma diferença. Eu falei que bife é uma rocha sedimentar química, né? Mas com o tempo, quando ele... Mas não, ele é. Quando passa por eventos deformacionais e uma certa metamorfismo, ele fica bem mais compacto, muito, muito compacto. Aí o que isso nos permite? Permite rebatizar ele, chamando-o de Itabirito. Itabirito. Fiquem com essa. Talvez por isso, e tudo isso graças a também ao nome de essa aqui de Itabira. Província de Carajás, nossa queridinha, descoberta há menos de 50 anos, né? Muito menos de 50 anos. E grande, 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 grande mesmo. O principal produtor para Alpebas, e de longe nós vamos ver aqui quando eu for falar da importância econômica, essa cidadezinha aqui, ó, carrega nas costas tudo. Carrega nas costas tudo mesmo. Aí sobre a questão do tipo Raptan, ele é menos expressivo, mas existe, que é principalmente no Urucum, lá no Mato Grosso do Sul, na cidade de Corumbá. Ele está associado a eventos glaciogênicos e pode perceber que a nível nacional a sua exploração não é tão expressiva quanto o de quadrilátero ferrífero ou até mesmo de Minas Gerais. No Nordeste, que é uma coisa interessante para eu mostrar para vocês. No Nordeste, nós temos lá no norte da Bahia, o complexo de Contendas Mirante, a qual nesse artigo aqui, caracterização e gênese das formações ferríferas do complexo Lagoa do Alegre, com base em estudos geológicos, petrológicos e isotópicos. Faz o que ele diz.
Ele faz todo esse estudo mostrando realmente interessantemente como está ali e abrindo os nossos olhos para o fato de que não é só em Minas Gerais e no Pará que tem coisa boa, não. Aqui a gente também tem, no Nordeste, aí, principalmente na Bahia, mas também tem outros estados, é porque eu esqueci de colocar. Aí tem uma reserva também que foi achada lá no Piauí, de ferro, lá em Paulistana, Curral Novo. Eu só estou em dúvida qual é a sua classificação, se é FBB ou não. Depois eu vou dar uma pesquisada. Mas que é interessante é muito legal mesmo. Aí aqui ele detalha esse estudo bem detalhado. Se eu não me engano, o tipo de formação ferrífera bandada aqui é do tipo superior, ou seja, relacionado a crátons, a estabilidade cratônica, a uma bacia marinha rasa e tudo mais. É interessante, eu recomendo dar uma lida ele. Vamos falar agora sobre a importância econômica nos estados que o produzem, ou seja, que exploram o minério de ferro na forma de bife, tabirito. Tá certo? Acompanha aí. Olha, o Pará e Minas Gerais são os que principais produzem. E eu vou falar aqui primeiro sobre o Pará. No Pará, gente, são mais de 30 mil empregos diretos e indiretos, com uma massa salarial de 900 milhões de reais. Ou seja, 900 milhões de reais nessa massa salarial, nessa brincadeira, que ao circular na região, em atividades como comércio, indústria, consumo, serviço, menino, ajuda demais. Lembrando que esses dados são de 2021 e publicados também no Balanço Vale Mais do Pará. Aí, isso é no Pará. E aqui tem, principalmente no âmbito do Estado, né, que é importante citar, a arrecadação com o CEFEM, e também outros dados como população e CFM per capita do ano de 2019 a 2020. Tá certo que nós estamos em 2025, né? Mas esses dados não deixam de ser interessantes também, afinal foi uma época ainda de pandemia, ou seja, teoricamente menor, ou seja, pode até maior de lá para cá. Olha, você lembra que eu falei de Paraupebas? Pois é, tá aqui. Ela é o principal município contribuinte do CEFEM. Nela, além de explorar o ferro, explora também o gneiss, granito, manganês e níquel. E para cada cifra aqui, lembre que a gente tem que multiplicar por 1000. Ou seja, aqui está 900, mas eu teria que multiplicar por 1000, então ficaria 900 mil. Isso correto? Deixa eu ver se está certo. Está aqui. Eu acho que vai estar certo. A não ser que se fosse R$ 1, aí seria o jeito que eu estou pensando. Por exemplo, eu estou pensando que isso daqui na verdade não é 900 mil multiplicado por 920, 136. É milhões mesmo, aqui é na casa dos milhões, né não? Porque se eu pegar esse 1000 e multiplicar por isso daqui, eu vou estar na parte dos milhões. Enfim, eu sei que faz até sentido. Foi que a arrecadação foi de um. Rapaz, diga nada. A arrecadação aqui foi de 1,8, quase 1,9 bilhão, não foi? Então faz sentido aqui ser 900 milhões. Aí vamos lá. O primeiro contribuinte maior foi Paraupebas, a população de 213 mil. Quando dividir isso por isso, dá um CFM per capita bem alto. Mas Canaã dos Carajás, de longe, menino, vai arretando na questão do CFM per capita, não no CFM total. Pode perceber, tudo isso é interessante demais. Fonte ANM e IBGE para a população. Tá certo? E quanto a Minas Gerais? Minas Gerais, diferente do Pará, ela tem muito mais pessoas empregadas nessa parte da mineração, onde tem em torno de 180 mil trabalhadores, com uma quantidade ainda maior de empregos indiretos,
gerados pelo meio de empresas terceirizadas, alimentos, restaurantes, limpeza e o que mais? E prestadores de serviço, tá certo? Aqui é a bandeira de Minas Gerais. Quanto ao Cefem, eu peguei os 11 primeiros. São muitos contribuintes, mas eu peguei os 11 primeiros. Pode perceber que o maior contribuinte não chega nem perto de Canal dos Carajás. Pelo menos, não, aqui é acumulado 2025, desculpa. Ou seja, aqui eu não peguei, aqui não tá ainda todos os até tudo. Mas ó, até então já foram 600 milhões só de Conceição do Mato de Dentro. Itabira, que a gente viu naquela hora, quase 400 milhões. Menino, tá bom demais. Número de recolhimentos, 68, 88, é bom demais. Eu sei que todos esses dados vocês podem encontrar na NM, que ela fornece tudo. É interessante também, tá certo? Aí o que mais? Sim, sobre as empresas compradoras e vendedoras, produtoras e compradoras do estado do Pará e de Minas Gerais. Não estou gostando dessa luz. Enfim, temos no estado de Minas Gerais e no Pará a Vale e a Anglo-América disputando no sentido de produtores, a maior sendo a Vale, a segunda maior sendo a Anglo-América. Aí já em Minas Gerais o terceiro fica com a CSN, eu acho que é a Companhia Siderúrgica Nacional de Mineração. E aqui é Rio Minas Mineração. Podem ver, os principais compradores, isso é interessante, vão desde empresas do exteriores, que essa BHP, se eu não me engano, é chinesa. Essa daqui também, é lá da Ásia também, essas duas. A Vale, por incrível que pareça, ela também é uma compradora. Ela compra minério de ferro de outras empresas. É interessante, né? Ela é produtora e compradora também. E o que mais? Assim, todas essas informações foram extraídas do Econodata e Repórter Brasil. Eu deixei no final também as referências, né? Só pincelando para mostrar para vocês algumas coisas que são utilizadas para a extração do minério de ferro, né? Vão desde equipamentos para desmonte, perfuratrizes rotativas ou rotopercussivas, como essa daqui que está aqui, a qual minha cara está no meio. Tem explosivos também usados, que é anfo, emulsões, slurry, detonadores não elétricos. Cada um desses aqui é utilizado num contexto específico. Se eu fosse falar sobre isso aqui, dá um vídeo todinho, pessoal. É incrível essa parte aqui. Sobre equipamentos para carregamento e transporte também dá um bom vídeo mostrando para vocês os poderosos equipamentos, né? Os grandes equipamentos da mineração, principalmente se for mineração a céu aberto. Se for mineração subterrânea é pequenininho, mas também são grandes. Os equipamentos de apoio, carro-pipa, caminhões de serviço, carro-pipa principalmente para baixar a poeira em si, e caminhões de serviço. Vou carregar o pessoal. Aqui, ó, tem umas fotos interessantes para mostrar para vocês. Ó, tá aqui, ó. Cara, eu acho que a título de tamanho, a gente tá vendo meu ponteiro aqui? A gente é um pouquinho menor do que esse ponteiro, ou de um tamanho igual, menor do que esse ponteiro em relação a esse carro aqui. É surreal mesmo o tamanho. Os caminhões pipa para baixar a poeira. Aqui é eu segurando uma banana de anfo, né? Bem interessante. Ela só explode mediante um choque sísmico de uma pancada, pum, muito forte. Então a gente pode pegar e dar umas porradas que ela não vai explodir, a não ser que você tenha uma força absurda, né? Enfim, sobre o beneficiamento, a extração e beneficiamento. A extração eu até mostrei de uma certa maneira, mas o beneficiamento pode ser por tratamento físico, onde a gente não vai alterar nenhuma composição química do ferro para fazer ele se diferenciar de outros minerais de ganga. E tem o tratamento químico, onde a gente faz isso. Nos tratamentos físicos,
as principais são usadas peneiramento, concordo, separação magnética, é verdade, moagem como munição, é verdade, mas tem casos também que a flotação pode ser usada, sendo que ela é até um pouquinho, só se for em caso muito, porque ela é cara. Concentração gravimétrica é até que legal, não vejo muito sendo usado, mas pode ser usado também. E sobre o tratamento químico, a pelotização. Para muitos, esse termo aqui é até que normal, porque em siderúrgicas utilizam a pelotização, faz pellets de ferro, umas bolinhas de ferro. E lixiviação ácida ou alcalina. Ó, aqui está o beneficiamento comum versus o de cana dos carajás. O beneficiamento comum é isso, onde a gente faz abritagem, peneiramento, moagem, separação magnética, flotação, espessamento, filtragem e aglomeração. Pode perceber que aqui vai desde tratamento físico, que vai até aqui. Aí quando chega no final, onde utiliza a pelotização, aí já é um tratamento químico mesmo. Mas pode perceber, para cada uma das coisas tem seu papel. A flotação é para remoção de sílica. A separação magnética é para dividir em parte fina, parte grossa, moagem, enfim. O beneficiamento Carajás ele é um pouquinho diferente porque lá o minério de ferro tem um alto teor, é um dos melhores teores do mundo. Aí acontece que não precisa fazer tanta coisa quanto anteriormente dito. Por exemplo, não tem. Aqui se a gente ver, a gente vai ver que não tem, ó, flotação. Não tem flotação. É tudo uma questão de britagem, moagem, peneiramento, classificação. Aí no máximo uma ciclonagem para separar por gravimetria, espessamento e vai para a barragem. Aí tem três tipos que é sinter feed, lump or pellet feed. São essas daqui, ó. Aqui, ó, os pellets. As pelotas. Enfim. Os usos, para a gente finalizar aqui, né, pessoal? Os usos são dos mais variáveis tipos. Vão desde a confecção de aço, que é o principal uso em si. Diga aí, onde é que eu posso olhar que não tem aço no meio? Até nesse relógio aqui tem aço no meio. Como é que... Rapaz, para gravar isso daqui estou usando aço, né? Utilizado também em tintas, pigmentação de tintas. Suplemento. Alô, quem tem anemia? Deus me livre. Nanomateriais de ferro, purificação da água também, tecnologias de energia renovável, como carcaça de placas fotovoltaicas, ou seja, as placas, né, eólicas, até naquelas turbinas, tem aço no meio. Então, se tem aço, tem ferro. Se tem ferro, tem minério de ferro envolvido. Onde não tem mineração é realmente duvidável. Enfim, continuando, aqui está as referências que eu usei, né? Caso queira dar uma olhada. E, no mais, obrigado pela atenção, pessoal. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até a próxima, um grande abraço. Curtam, compartilhem o vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo.